Mas bom dia, paz do Senhor. Continuando a história de Saulo, quando ele teve um encontro com Jesus, aqui em Atos capítulo 9 e o versículo 19. O perseguidor torna-se perseguido, e tendo comido ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, e logo na sinagoga pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus. Todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e que para isso veio aqui, para os levar preso aos principais sacerdotes? As pessoas ainda não estavam acreditando, que Paulo estava mesmo falando de Jesus, estava acreditando em Jesus, porque uma hora ele estava perseguindo os cristãos, aqueles que acreditavam em Jesus. Aí agora estava falando de Jesus, pregando a palavra, as pessoas não estavam ainda muito acreditando. Aí no versículo 22, Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar, mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como ele guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida. Tomando de noite os discípulos, o desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajuntar-se aos discípulos, mas todos os temiam, não crendo que fosse discípulo. Só até aqui. O interessante é que Saulo, ele antes perseguia os cristãos, e agora estava sendo perseguido. Queriam matar-lhe, porque agora ele estava pregando a verdade. Agora ele estava pregando Jesus, o Salvador, o Filho de Deus. Ele está falando do Evangelho, das boas novas, das boas notícias. Então o Evangelho, ele transforma. A palavra de Deus, ela transforma. A palavra de Deus, ela fala da morte de Jesus, da ressurreição, principalmente aqui em Atos dos Apóstolos. Foi o que os apóstolos fizeram depois que Jesus foi assunto ao céu, Depois que Jesus ressuscitou e foi para o céu, os discípulos, ficaram pregando a sua palavra. E a palavra de Deus diz que Deus, ele confirmava com sinais. E é assim que nós temos pregado, temos orado, temos falado da palavra, e Deus, ele vai confirmando com sinais. É pessoas sendo transformadas, é pessoas sendo libertas, é pessoas sendo salvas, pessoas sendo curadas, pessoas, sendo transformadas, assim como Saulo foi transformado, Então hoje nós pregamos essa palavra. Saulo Paulo, ele foi tão usado, mas tão usado por Deus, que mesmo ele preso, ele conseguiu escrever várias cartas. Quando você vê ali Romanos, Coríntios, aquelas cartas, a maioria foi Paulo, que escreveu, e ele estava preso quando ele começou a escrever essas cartas, mas parecia que ele estava livre, porque Jesus, ele liberta. Essa palavra, ela é libertadora. Quando Saulo, ele ouviu do próprio Jesus o chamado, ele foi escolhido pelo próprio Jesus, Quando Jesus disse: Saulo, por que tu me persegue? Então sempre eu imagino assim, que quando alguém rejeita a palavra, está rejeitando a salvação. Está dizendo: Jesus, eu não quero ser salvo. Jesus, eu não acredito em ti. Está rejeitando o Salvador. Se a Bíblia diz que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Então como as pessoas vão ser salvas sem elas crer? Não é verdade? Então Paulo, ele foi livre, foi transformado,
e foi um grande, mas um grande ganhador de alma. Essa palavra aqui, ela é tremenda, 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 ela é incrível. É uma palavra libertadora, uma palavra que transformou a minha vida, os meus pensamentos, que me mudou da água para o vinho. Né? Quando a gente tem um encontro verdadeiro com essa palavra, a gente é guiado pelo Espírito Santo de Deus. O novo nascimento é algo que acontece dentro de nós. Não está numa religião, não está em placa de igreja, não está em doutrinas, entendeu? Nenhum homem, nenhum pastor, nenhuma igreja tem o poder de transformar a vida de uma pessoa. Mas essa palavra, a Bíblia diz lá em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quando você escuta essa palavra maravilhosa, algo extraordinário acontece dentro de você. Você vai ficar com mais sede, vai ficar, digamos assim, curioso para conhecer Jesus. Talvez você conhece Deus só de ouvir falar. Você precisa conhecer o Filho de Deus, o nosso Salvador, aquele que morreu no nosso lugar, aquele que morreu para perdoar os nossos pecados, aquele que é o nosso verdadeiro pastor, Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e aquele que o reino dele não terá fim. Amém. Então, não rejeite essa palavra. O próprio Jesus disse que quem rejeita essa palavra, né, quando alguém chega numa casa para falar da palavra de Deus, se alguém rejeitar, aquele que está falando da palavra está rejeitando o próprio Jesus. E se eu estou rejeitando Jesus, eu estou rejeitando o próprio Deus, porque foi Ele que enviou cada um de nós para pregar a sua palavra. Então, essa palavra tem sido pregada. Eu não me canso, mesmo os meus vídeos sendo simples, né? Se eu quiser estudar, pesquisar, sabe, examinar e trazer uma palavra bem profunda para você, sabe, eu sei e eu faço, porque é o Espírito quem faz isso, o Espírito de Deus é que se revela para nós, é o Senhor se revela através da sua palavra. Mas eu sou uma mulher que vivo muito ocupada, né? Mas eu sou uma mulher simples, uma mulher humilde, uma mulher que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Sabe, uma mulher que teve um esposo transformado, um casamento, uma mulher que tem 3 filhas, e ela e os seus esposos são homens de Deus, são pastores, cuidam de igreja como eu e meu esposo. E a gente não trabalha por dinheiro, a gente trabalha por amor. É uma vocação, é um chamado de Deus que só permanece quem tem a vocação, quem não tem. Então, quando Deus ele olha para um coração humilde, eu não estou aqui com falsa humildade, né? Eu só estou falando aquilo que eu tenho vivido, né? Eu amo a Deus, amo pregar a sua palavra. Claro que quando eu vou pregar para a igreja não é algo tão rápido assim, né? A gente tem que pedir uma direção ao Espírito Santo, uma palavra específica, porque só Deus conhece a minha e a tua vida, só Deus conhece a vida das pessoas que vão para a igreja. Então, quando nós estamos dispostos a pregar essa palavra, né, o Espírito de Deus dá ousadia e a gente prega. Quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Amém? Então fique com essa palavra no seu coração. Que Deus ele te dê a paz. Tenha assim um dia abençoado. Hoje é feriado, né? Aproveite bem, saia com a sua família, passeie um pouco. Né? Hoje é quarta-feira também, é dia de culto, né? O culto da família. É maravilhoso. Então tenha assim um dia abençoado com a sua família. Né? Assim, a coisa melhor do mundo é a gente servir a Deus, né? E ter uma família unida e feliz, que também serve a Deus. Ter uma família onde todos estão juntos, vivem em concordância e união. E a gente tem a nossa igreja. Gente, a igreja é algo assim extraordinário. É algo do coração de Deus, porque é lá que está a nossa família de Deus. É maravilhoso demais. Né? Quando eu chego na nossa igreja ali na Palestina, meu Jesus,
A gente conversa, as mulheres, os homens, tipo assim, lá a gente vê que não tem falsidade. Todos assim são amigos, são fiéis uns aos outros. Aquela alegria, aquela paz, uma conversa tão sadia. Eu tenho um prazer e uma alegria de ir para a casa do Senhor. Nas nossas igrejas, a gente é uma família, né? A gente se encontra com o povo da nossa outra igreja. A gente é um povo só, é a família de Deus. Isso é maravilhoso demais. Isso agrada o coração de Deus, né? Quando a gente fica em união um com o outro, né? A gente compartilha a palavra. Isso é tremendo, não tem preço. É maravilhoso estar com meus irmãos. Então, meu povo, que Deus ele venha abrir o seu entendimento, né? Que você seja feliz, né? Que você tenha uma família abençoada, unida, e que você tenha um verdadeiro encontro com Cristo, você que ainda não recebeu Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E vocês que já conhecem Jesus, que já servem a Deus, que o Espírito de Deus, Ele te dê ousadia para você falar desse amor, dessa palavra que liberta, com muita sabedoria, com intrepidez, e as vidas sejam salvas, sejam libertas, e pessoas venham ser curadas, pessoas venham ser tremendamente abençoadas através da sua vida. Amém? Então fique com Deus, fique na paz, e Deus os abençoe, em nome de Jesus.